E se o homem mais poderoso do mundo tivesse um manual secreto? Não para governar um império, mas para governar a si mesmo. Pensa só, pois hoje a gente vai mergulhar fundo no diário particular de ninguém menos que o imperador romano Marco Aurélio. Tenta imaginar o cenário. Você é a pessoa mais poderosa do planeta, só que todo o seu tempo no poder é marcado por guerra, uma praga que dizima a população e até traição. Essa era a realidade de Marco Aurélio. Cada dia era uma nova crise, uma nova ameaça existencial para o Império Romano. E é aqui que a história fica fascinante. No meio desse caos todo, como Marco Aurélio encontrou tranquilidade? Não foi no poder, não foi na riqueza. Foi num diário secreto que ele escrevia só para si mesmo e que hoje a gente conhece como Meditações. Importante, isso nunca foi feito para ser publicado. Era um verdadeiro manual de campo para a alma. Vamos então ao primeiro princípio dele, que é uma ideia que basicamente vira o jogo. O verdadeiro poder não está em controlar o mundo lá fora, mas sim em dominar o nosso mundo aqui dentro, a nossa percepção sobre o que acontece. Os filósofos estoicos que o inspiraram acreditavam que toda pessoa tem um núcleo de razão, uma espécie de guia interior. E a sacada essa é a única coisa que está de fato sob o nosso controle. É o nosso centro de comando interno, sabe? E essa ideia fica super clara aqui. O estoicismo divide o universo em duas partes. De um lado, as coisas que a gente não controla de jeito nenhum. Do outro, as coisas que a gente controla. A grande virada de chave de Marco Aurélio era focar toda a energia dele apenas na segunda coluna. E isso nos leva a uma frase dele que é, uau, muito poderosa. Ele repetia para si mesmo que não são os eventos que nos machucam, mas o nosso julgamento sobre eles. Pensa bem, uma crise econômica não é ruim por si só, é um evento. O que nos prejudica de verdade é o pânico, a ansiedade, o desespero. Mudar essa opinião interna muda absolutamente tudo. Ok, então, primeiro passo, dominar o mundo interior. E o segundo é aceitar o mundo exterior como ele é. O segundo grande princípio é fazer as pazes com a ordem natural das coisas, com esse fluxo da vida e da morte que a gente não pode parar. E essa imagem que ele usa é brilhante, né? A realidade, para ele, é esse rio em constante movimento. Nada fica parado. Tentar se agarrar às coisas é como tentar segurar a água do rio com as mãos. Simplesmente escorre por entre os dedos. Lutar contra essa mudança constante é inútil. Nosso corpo, nossa reputação, nosso dinheiro, até a memória que as pessoas têm de nós, tudo, absolutamente tudo, é passageiro. Marco Aurélio sempre refletia que até os nomes mais famosos da história, como César e Augusto, um dia viram apenas lendas e depois poeira. Então, o ponto crucial aqui é enxergar cada evento, seja ele bom ou ruim, como uma parte necessária de um todo maior. A ideia não é gostar do que acontece, mas aceitar aquilo como se fosse um fio indispensável na enorme tapeçaria do universo. Mas, atenção, aceitar o destino não tem nada a ver com ser passivo. Ah, então é só aceitar tudo e não fazer nada? Não, muito pelo contrário. O estoicismo nos convida a pegar toda essa energia que a gente economiza por não se preocupar com o incontrolável e canalizar para o nosso dever, agir para o bem da comunidade. Marco Aurélio tinha uma convicção. A nossa natureza fundamental é ser social. A gente nasceu para colaborar. Para ele, uma pessoa agir contra a outra era tão absurdo quanto a mão esquerda decidir brigar com a mão direita. É agir contra a nossa própria natureza. E ele era muito prático. Ele criou um tipo de exercício mental, um passo a passo para se preparar para os desafios do dia. Toda manhã ele pensava, ok, hoje vou encontrar gente intrometida, gente ingrata, gente arrogante. Mas aí vinha o pulo do gato. Elas são assim porque não sabem a diferença entre o bem e o mal. Nós compartilhamos a mesma natureza. Meu trabalho é colaborar e não brigar. Então tá, passaram-se quase 2000 anos. O que a gente pode tirar dessas reflexões de um imperador romano para a nossa vida hoje? O que Marco Aurélio deixou pra gente não é uma filosofia abstrata, de ficar só pensando. É, na verdade, um kit de ferramentas prático para a resiliência. É um sistema para construir força interior, para encontrar paz e, principalmente, para agir com propósito. Não importa o tamanho do caos lá fora. Marco Aurélio sugere que a resposta para essa pergunta não está fora, no mundo, mas sim dentro, no poder de uma mente racional, resiliente e, acima de tudo, virtuosa.